Oi, meus queridos, sejam muito bem-vindos a Ichigo Bus, e hoje a gente vai falar do episódio 11 e 12 para finalizar a primeira temporada de Solo Leveling, e aí sim eu vou entrar na segunda. Nessa semana mesmo a gente já vai comentar o episódio 1 e 2 e depois o 3 e o 4, beleza? Aí eu passo para Kusuriya no Hitori Goto, então se você tá aguardando, né, os diários de uma apotecária, calma, que eu já estou trazendo, beleza? Bora lá! Só comentando da nossa conquista, né, agora a Ichigo Bus tem site, então... Giovana, não sei se o YouTube tá entregando os vídeos, eu sou inscrito, mas eu acho que eu perdi. É só consultar o nosso site que sempre vai estar o último vídeo lá. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, deixa uma curtida aqui no vídeo, pode comentar. E se você tem alguma recomendação de anime, eu vou ficar muito feliz de te ouvir. Então, sem mais delongas, a gente vai pro vídeo, tá? Episódio 11. Como o Jin-woo, ele não sabe o que vai acontecer, ele decide se afastar da cidade para cumprir a missão de classe. E nesse dia, justo nesse dia, ele acaba esquecendo de cumprir a missão diária dele. E quando que ele lembra disso? Quando ele já tinha aberto o portal, né, para iniciar essa missão, então ele decide que vai fazer depois, né? Tem um corte para a família do Jin-woo, logo depois estava ele, o irmão mais velho, o pai, só que o clima tava péssimo. E aí volta pro Jin-woo. E aí ele percebe que vai punk cumprir essa missão de troca de classe, porque primeiro, ele não pode sair antes de concluir, e ele não vai poder usar poção e nem recuperação total. E o local de luta, né, ele parece assim um palácio, e justamente os primeiros monstros que aparecem, eles usam a armadura, né? O Jin-woo tenta atacar com a adaga, mas é inútil, então ele vai ter que ir pro soco mesmo. E corte de novo pro jantar que tá tendo a família do Jin-woo, né? E o irmão mais velho dele não quer que ele fique no caminho, né? Ele fala o seguinte, eu não gosto dos seus planos, né? Então só não me atrapalha. E o Jin-woo, a gente vê que assim, ele tem potencial, né? Ele tem um caçador sublime do lado dele, que é o Jin-woo. Só que o irmão mais velho dele não sabe, ele não pode jogar essa carta na mesa tão cedo. Volta de novo, né, pra missão do Jin-woo, e ele tá enfrentando agora monstros assassinos com habilidade de furtividade, e pra piorar, surgem magos. Novo corte, só que dessa vez nem pro Jin-woo e nem pro amigo dele Jin-ho, vai por aquele ruivinho de óculos. Ele tá se reunindo com aquela loira, né, que a gente sabe que é Rank S, e os outros caçadores a gente vê que eles também são super poderosos, né, provavelmente também de Rank S. Talvez tenha aí um rank A no meio. A gente consegue ver pela armadura, pelos equipamentos. Mas assim, o que eles estão se preparando, o que eles vão enfrentar, a gente não sabe. E volta pro Jin-woo de novo, né? Depois que ele derrota alguns monstros, a gente consegue perceber que ele tá usando armadura, né? Só que não mostra assim pra gente porque fica imperceptível, invisível, né? Então sim, ele tá equipado, mas não muda nada no design dele. E finalmente chega o estágio mais difícil, né? Ele chega numa porta gigante, quando abre, a gente vê que é uma sala do trono. Mas o que aparece não é um rei, é um cavaleiro, é o Ygritte, o vermelho sangue. E ele tá defendendo um trono vazio, ou seja, o mestre dele foi embora e não voltou mais, né? Mas ele tem essa missão, né? E com honra ele vai cumprir. Começa a batalha do Jin-woo com ele, a gente pensa, não deve ser grande coisa, né? Mas quando ele desfere o primeiro golpe, a gente vê que o Jin-woo pode morrer. Porque é justamente uma missão que te coloca no limite, né? A gente vê o Jin-woo se esforçando, mas o Ygritte, ele é nitidamente mais forte. E lutar de adaga não estava dando efeito nenhum, porque a armadura do cara repelia tudo. Então, mesmo sabendo que ia ser arriscado enfrentar o Ygritte, né, sem uma arma, ele decide simplesmente enfrentar com os próprios punhos. E o Ygritte, ele tem honra de cavaleiro, né? Então o que ele faz? Ele deixa a espada de lado e vai enfrentar o Jin-woo com os próprios punhos também. E justo quando tava ficando bom, tem mais um corte, né? Só que dessa vez é pro presidente da Associação de Caçadores, e ele tava conversando com aquele ruivinho de óculos, né? Falando que os monstros que ele vai enfrentar dessa vez são muito perigosos e que ele tem que tomar cuidado. E só para contextualizar, esses monstros estão na ilha de Jeju, né? Que é lá na Coreia do Sul. E mais um corte irritante, né? Volta pra batalha do Jin-woo com o Ygritte, e a gente vê que o Ygritte dispara vários golpes, né? Só que o Jin-woo não morreu ainda, só porque ele tava usando armadura. E o anime, ele faz questão de mostrar eles competindo em velocidade, né? Golpes brutais. Então, assim, a animação tá bem fluida, apesar de ser uma luta constante com várias movimentações. Então, nesse quesito, Solo Leveling merece elogio.
E quando o Jin-woo ele pensa que ele tá na vantagem contra o Ygritte, né, e ele vai desferir um golpe, o Ygritte simplesmente revida, e ele voa e cai no trono. E o Ygritte vai caminhando devagarzinho, né, justamente pra dar o golpe final no Jin-woo. E aí, pra dar aquele drama, né, corte pra família do Jin-woo mostrando a irmãzinha, que deixou, né, o bentô dele preparado, e também a mãe no hospital. E aí volta pra luta. E quando o Ygritte ele desfere o golpe com a espada, o Jin-woo bloqueia com o braço dele, e a gente vê que tá aceso. Eu não sei dizer se isso é uma habilidade do Jin-woo ou se é, tipo assim, a armadura bloqueando o golpe. Só que o Jin-woo, ele não pode desistir, ele não tem como voltar pra casa sem derrotar o Ygritte, né? Então ele consegue rebater a espada dele, que voa longe, equipa a adaga dele e desfere um golpe no rosto do Ygritte. Ele tenta pegar a adaga do Jin-woo, mas ele não consegue. E aí é o poder do protagonista. O Jin-woo, ele ativa o golpe fatal e desfere não um, mas vários golpes, né, contra o Ygritte, e isso garante a vitória dele. Vitorioso, né, o Jin-woo consegue relaxar e ele comenta que a vitória dele hoje, especificamente contra o Ygritte, foi puro golpe de sorte, porque ele tinha muito mais habilidade, muito mais poder do que ele. Só que essa vitória foi muito boa para ele, porque ele conseguiu conquistar 4 recompensas. A primeira é dinheiro, né? 1.500.000. Além disso, o elmo do Ygritte, que é um item de rank S. Uma runa com a habilidade Toque do Dominador e também a pedra de teletransporte. E aí você pensa, ele derrotou o chefe, então acabou. Não acabou não. Chega uma tela e fala, sobreviva o máximo possível. E aí começa a aparecer monstros de portais e tipo, eles não param de surgir. E agora? Eu simplesmente me ferrei nessa batalha contra o Ygritte. Eu não tenho mais como dar um jeito nisso aqui. E o engraçado de tudo isso é que aparece uma mensagem assim, ó, boa sorte. E aí, enquanto fica mostrando pra gente uma horda de inimigos na direção do Jin-woo, corta pro Ruivo de Óculos, ele tá no helicóptero preparado já pra ir pra ilha de Jeju. Enquanto isso, o Jin-woo, ele tá batalhando simplesmente, a gente não sabe como. Ele tenta usar a furtividade, não consegue. Ele tenta usar a intenção assassina, também não consegue. O Jin-woo, ele vai ficando, né, sem opções, então ele pensa, eu vou usar a pedra de teletransporte que eu ganhei, porque simplesmente passa 5 minutos, os monstros são infinitos e ele não tem mais condições, né? Só que aí um dos cavaleiros esbarra nele, a pedra cai longe e a gente pensa, acabou pro Jin-woo. Só que, tipo assim, o episódio acaba e aí a gente tem que ir logo direto pro 12. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, beleza? E no episódio 12 mostra que o Jin-woo tá levando a pior, né? Mesmo dando o melhor de si, os punhos dele estão todo arregaçados. E simplesmente não tem mais o que fazer. Aí a visão do Jin-woo fica turva e ele começa a ouvir comentários sobre ele. E quando a gente vê, tem a versão mais frágil do Jin-woo na frente dele. E sim, esse eu do passado dele quer fazer ele desistir de tudo. Depois tem um corte pro presidente da Associação de Caçadores, né? E ele comenta que ele não participou da batalha que aconteceu na ilha de Jeju, né? Porque o corpo dele não estava mais apto para o serviço. E ele comenta que mesmo não tendo participado da batalha, mas que ele se lembra, né, do que aconteceu, que muitos perderam suas vidas e que os que sobreviveram guardam cicatrizes, mas que não tem jeito, tem que superar a dor, porque o que os aguarda justamente nessa ilha é pura destruição. E aí volta pro Jin-woo, né, que ele tá simplesmente tendo que ouvir baboseira do eu do passado dele, falando que ele vai ser sempre um ranqueê, que ele não presta pra nada, que por isso que ele tá nessa situação e que ele não tem como sair daquilo. E aí, confuso com tudo que tá acontecendo, né, e simplesmente fraco e cansado de tudo que ocorreu ali, ele leva um golpe, né, na cabeça de um monstro, né, que afunda ele. Ele basicamente esmaga a cabeça do Jin-woo no chão. E aí a gente pensa, putz, é o fim do Jin-woo, né? Só que não, ele é o protagonista, gente, ele não pode simplesmente acabar aqui, o anime precisa continuar. E a missão diária que ele tinha esquecido, ele é punido, e ele, nesse cenário de quase, né, quase de arrasta pra cima, ele acaba nessa punição do sistema, ou seja, o sistema não quer que ele morra de jeito nenhum. E nessa zona de penalidade, né, ele consegue aí recuperar o atributo da fadiga, mas ele não consegue, né, como ele levou muito golpe, ele não consegue usar poção para se recuperar. E aí chega as centopeias que moram naquele local, né, e o Jin-woo tem que enfrentar ela. Novo corte, dessa vez pra irmãzinha dele, né? Ela tinha deixado o bentô pra ele, ela acorda no meio da madrugada e percebe que ele ainda não voltou, porque o bentô ainda tava lá, né? Ela fica se perguntando, será que ele ainda tá trabalhando? Ou será que ele arranjou uma namorada, né? A irmã é assim mesmo, tá de namorada. E
e ele não me contou. E aí ela volta a dormir e a gente vê que ela tá meio preocupada por essa demora dele, porque ela vai ter reunião de professores. A mãe tá no hospital, o pai sumiu, então o responsável por tudo isso é o irmão mais velho dela, justamente o Jin-woo tá naquela situação. Volta de novo pro Jin-woo e a gente vê que ele conseguiu derrotar as centopeias e graças a isso ele upou, recuperou a vida dele. Aí ele pensa, gente, ainda bem essa penalidade caiu dos céus. E antes de retornar para a missão, sabendo o que ele vai encontrar lá, né? Ele compra uma adaga ainda mais poderosa que dá dano em monstros de armadura. E além disso, sabe aquela runa que ele ganhou como recompensa? Ele usa ela. E com isso, o Jin-woo, ele acaba tendo uma nova habilidade, que é o toque do dominador. Lembra que o Ygritte, ele estava pegando a espada no ar, né? Ela voltava sozinha para ele. Era esse toque do dominador. Ele consegue manipular os objetos sem tocar neles. E o bom dessa habilidade é que ele não gasta mana, então ele sabe que vai poder usar por um bom tempo. Antes de retornar, né, tem um corte pro Ruivo de Óculos e a gente fica sabendo que ele é o líder da guilda da Loirinha. E agora volta pro Jin-woo, que ele tá conseguindo enfrentar justamente os monstros de armadura graças a esse item que ele comprou. E agora que ele estava mais recuperado, ele finalmente percebeu que os portais eles estavam sendo invocados por magos. Então esses monstros não é que eles são infinitos, né? Eles estão saindo desses portais, ou seja, se ele derrotar os magos que estão criando esses portais, acaba esses monstros infinitos. Ele vai destruindo portal por portal e quando faltam 3, né, eles invocam um monstro de armadura gigante. Só que o Jin-woo, ele upou, né, ele estava recuperado, estava mais forte. E mesmo com esse monstro gigante, ele acaba derrotando todos eles porque ele consegue destruir o restante dos portais. Então, os monstros agora não eram mais infinitos e ele termina a missão. E aí o Jin-woo, ele pode finalmente mudar de classe. E o sistema, vendo o desempenho dele, escolhe o quê? Necromante. Olha pro Jin-woo assim, nossa, mas ele não parece um morto-vivo, né? Necromante. Geralmente são uns bichinhos mais dark, assim, né? E aí ele pensa, ah, não quero essa classe. Só que aí o sistema mostra que essa é uma classe secreta. Ou seja, o sistema tá apontando pra ele, pega essa classe aqui que vai ser boa pra você. E aí, por conta disso, o Jin-woo acaba aceitando, né? E de necromante ele evolui pra monarca das sombras. E o Jin-woo, ele começa a ouvir a alma dos monstros. E aí aparece uma notificação na tela, chamada Extração das Sombras, né? E aí eles pedem pro Jin-woo dar um nome, né, justamente de comando, né, para usar essa habilidade aí. E aí ele escolhe Erga-se. E aí os espíritos das sombras daqueles monstros se levantam dos corpos. O Jin-woo, ele fica impressionado naquilo que ele tá vendo, só que a extração das sombras tem limite de armazenamento, então assim, ele não pode ficar com todos os monstros que ele derrotou. E um detalhe importante é que quando as sombras são extraídas, eles têm a força que tinham em vida. Então é óbvio que ele se interessa pelo Ygritte, porque ele é o mais poderoso dali, ele é o chefão. Então o Jin-woo, ele libera uns espaços, né, para poder caber o Ygritte, e ele faz a primeira tentativa. E ela falha. E aí o sistema alerta para ele que ele só tem mais 2 tentativas. Ele tenta a segunda vez e falha. Aí a gente, meu Deus, ele vai ficar sem o Ygritte. E aí, antes da última tentativa, o Jin-woo conversa com o Ygritte, né? Ele fala assim, você tá guardando um trono vazio, que você nem sabe se essa pessoa que você está servindo vai retornar. Você é um cavaleiro, e você devia usar sua espada para derrotar outros inimigos. Então, não deixa a sua espada enferrujar, né? Luta por mim a partir de agora. Porque eu tô justamente na sua frente e o homem que você tá esperando provavelmente não vai voltar mais. E na terceira tentativa, ela é bem sucedida e o Ygritte integra o exército das sombras dele. Durante aquela cena que a gente vê o Ygritte se levantando, né? A gente vê que o presidente da Associação dos Caçadores está comentando que ainda existe esperança apesar de tudo. Porque todos os dias tem alguém despertando. E naquele momento pode estar despertando alguém que vai ser a esperança. Alguém capaz de superar todas as expectativas. Gente, foi super emocionante. Porque basicamente essa fala dele mostra que o Jin-woo, ele é a esperança que acabou de nascer. E ele não tá mais sozinho, ele tem um exército das sombras, então ele tá mais poderoso do que nunca. Só que não acaba aí. Passando os créditos, tem uma cena extra, né, mostrando que tem aquelas formigas vermelhas.
e elas estão evoluindo. E com isso, infelizmente, é o encerramento da primeira temporada, mas a gente tem a segunda e já começou, e sim, vai ter vídeo aqui no canal da segunda temporada. Eu comecei um novo quadro, que agora são os reacts dos animes que eu estou assistindo. Então, se você quer assistir comigo, você vai na playlist que tá lá, Ichigo Play, né, maratonando animes, e busca pelo anime que você quer assistir comigo, beleza? Porque vai estar lá, na gravação tem a minutagem certinho para você acompanhar o anime, né? Só lembrando que nesse novo quadro eu não passo o anime na tela, tá? É só um react. Então você vai ver eu comentando, como se eu estivesse do seu lado assistindo, beleza? Espero que vocês gostem e vejo vocês no próximo vídeo. Bye!